Oi, gente, tive que parar aqui no vídeo aqui. Vou começar de novo, começar novamente outra parte aqui, porque estava muito zoada aqui fora. Pois é, e aí o que que acontece, né? As famílias começam a se corromper, porque tudo aquilo que é demais sobre a nossa vida se corrompe. Eu estava vendo sobre corromper. Corromper é aquilo que você faz diariamente, você está fazendo a mesma coisa. Você está errando na mesma coisa. Você não consegue sair daquele erro, mas sempre você está no mesmo erro, errando a mesma coisa todos os dias. E aquele erro, ele vai se corrompendo. E quando se corrompe demais, causa problema. Causa o quê? Porque assim, o pecado é o pecado que se corrompe. E ele vai só aumentando, cada vez mais. E aí a pessoa fica sem ter, achando que não tem solução, né? Mas a solução é buscar em Jesus. Porque quem dá soluções é Ele para a nossa vida. Quem liberta é Ele e quem cura é Ele. Às vezes você pede uma vez que seja curado, não é assim. Porque Deus, Ele quer ver o quê? A nossa perseverança. Perseverança em Cristo. Caminhar. Não é de um dia para a noite, né? Não é assim. Então temos que buscar na palavra, na obediência, para que Ele possa libertar, para que Ele possa nos curar e nos libertar de tudo aquilo que vem acontecer dentro das famílias, dos filhos, da casa, né? Voltando sobre os filhos pequenos. Os pais, eles vivem tão em correria que até as crianças eles colocam para correr. Porque as crianças vivem correndo, o tempo todo correndo. A gente vê como é o movimento de pais com filhos, né? Eu fico imaginando assim hoje, para que tanta correria, se tudo que vem para você é Deus que te dá? Se não tudo é gerado, passado pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta, não adianta. Você pode correr para um lado, correr para outro, mas a força maior e a palavra maior é a dele. Então não adianta correr, porque você vai alcançar da mesma forma. Você vai caminhando e vai alcançando. É igual a oração. A gente vai para a oração todos os dias. Tem pessoas que perguntam para mim, mas você vai para a oração todos os dias? Eu digo, vou, só no dia que às vezes eu tenho alguma coisa para ir no médico, assim, que não dá para mim ir no circo de oração. Aí, naquele dia eu não vou. Mas é bom a gente ir todos os dias, porque a oração, ela nos cresce através da caminhada, através do esforço. Cada dia é como se fosse uma escada. Nós temos uma escada e que, para alcançar a altura, nós precisamos subir na escada, né? Nós precisamos ir subindo na escada e você coloca o pé ali, depois você coloca o pé no segundo degrau, no terceiro degrau, no quarto degrau. E você vai subindo. Tem escada que tem 10, 12 degraus. Assim é a nossa vida, a nossa caminhada. É em degraus. Nós vamos subindo na oração em degrau. Cada vez que você vai para a oração, você sobe um degrau. Aí depois, quando você termina a semana, você está mais forte na oração. Você está tão forte que ao orar, você vê o milagre acontecer sobre a tua oração.
porque você perseverou, caminhou naqueles degraus. Então é assim, não é orar hoje, amanhã você não orar mais, não. Tem que orar todos os dias. E uma parte que eu me sinto muito bem em orar é quando eu estou dentro da igreja. Eu vou para a igreja orar por si. Eu me sinto mais diferente, né? Não sei se é porque a gente está junto com as outras pessoas, está junto com pessoas ali. Porque é o seguinte, as pessoas que estão do nosso lado, elas dão força para você. É igual o ciclo de oração, né? O ciclo de oração, quando você forma ele, você forma com pessoas, com mais pessoas junto com você. E essas pessoas, elas te trarão força para você orar mais, se dedicar mais. Então, por isso que diz, o ciclo de oração, hoje é o ciclo de oração. Vamos orar, gente. É muito importante isso. Você dá força um ao outro. É como amar uns aos outros. No momento de oração, vocês estão amando uns aos outros, porque você está orando, você está determinando, você está falando, você está falando o nome da pessoa, você está determinando algo importante sobre pessoas, sobre aquelas pessoas que estão do teu lado. E elas também estão te passando para você naquele momento. A força da oração dela está passando para você. E a força da tua oração está passando para ela. Então a oração, ela fica mais forte em comunhão. É igual você orar em família, né? Nós podemos orar em famílias, né? Juntar famílias para orar, a força é bem maior, né? A força, um dando força para o outro, né? Igual união. Quando tem união, a união faz a força. A união faz a força no meio das pessoas. Uma pessoa ajuda a outra, outra ajuda a outra, outra ajuda a outra, e se tornou uma união entre pessoas e que levaram força para aquela pessoa que precisava de força. Então, as famílias precisam dessa parte, união entre as famílias, união, amor, superação no meio das famílias, sabe? Porque supera, você vê a superação, né? No meio das famílias, quando tem união, quando tem amor, quando nós somos tratados diferente, somos tratados com palavras boas, com palavras que edificam as famílias, né? Famílias é comunhão de bens, é uma comunhão. Nós temos que amar as famílias, né? Gostar das famílias, se identificar as famílias. Deus fala uma coisa assim para mim na revelação, que nós temos que se identificar a outras pessoas, a famílias. Como assim? Nós somos pessoas evangélicas em que todo dia estamos na igreja buscando, mas assim, nós não temos que deixar de buscar só por nós, não. Nós temos que estar interagindo a outras famílias. Eu, por exemplo, eu estou na igreja buscando, estou na oração, mas eu interajo com outras famílias que às vezes, talvez elas estão desviadas. Tem muitas famílias que estão desviadas, em que nós precisamos ir atrás dessas famílias. Quando você vai, você vê a diferença.
Quando você chega na casa de uma família para levar a palavra, a pessoa acha, gosta, agradece, fica feliz, porque talvez a pessoa tem meses, tem 6 meses, tem ano que não pisa na igreja. E quando você leva a palavra a elas, elas ficam felizes, porque há alguma coisa dentro do lar, é dentro do lar da pessoa, e que se corrompe lá dentro, e que elas não conseguem sair para chegar até a igreja. Talvez nós pensamos, fulano, pessoas não vai porque não quer, mas não é. Algo se corrompe. O pecado, ele corrompe demais ali, dentro do nosso próprio lar. É dentro do nosso lar que começa, né? Os dramas, as coisas, a convivência do lar. A convivência do lar é muito importante, porque se não for uma convivência boa, tranquila, saudável, você começa a se corromper ali. E aí você não dá conta de ir até o templo, que é a igreja. Quantas pessoas assim que a gente chama para a igreja, que ele fala assim, eu não estou conseguindo ir, não estou tendo vontade de ir, não consigo ir, não sei o que é isso. Muitas das pessoas não sabem o que é isso, não sabem que dentro do do próprio lar dele, se corrompeu algo lá dentro, em que não deixa ele sair dali para ir ao templo, para receber de Deus a palavra de Deus, que é importante na nossa vida, porque há milagre, há restauração na nossa vida. Mas nós temos que entender como tudo começa. Olha, até as doenças infecciosas começam dentro de casa. Doença doenças físicas, doença do espírito, né? Começa tudo dentro de casa, dentro do nosso lar. Se nós não formos até o templo, orar, buscar, porque lá no teu próprio lar, que se corrompe, a tua força diminui para orar. Temos que orar, buscar em oração, porque é uma lista de coisas em que acontece durante semanas, durante dias. É uma lista de coisas que nos corrompe dentro do nosso próprio lar. Por isso que a gente hoje te convida nesta manhã, você que está em casa, que acha que dentro de casa não está bem. Eu não estou bem, algo está acontecendo. Começa a caminhar, começa a buscar a palavra de Deus para dentro do teu lar, para que aquilo que te corrompeu ali dentro, ele saia, para que o nosso Deus, quando ele está batendo as portas da tua casa, do teu lar, e aí você começa a buscar a Deus, porque Deus está batendo, porque Ele quer entrar para fazer milagres ali dentro daquele lar. Hoje eu faço visita nos lares. E quando a gente faz visita nos lares, você conhece a pessoa, conhece como a pessoa vive, conhece o que está acontecendo dentro do lar da pessoa. Você conhece tudo do lar da pessoa. E aí o que acontece? Você vai lá, ora, fala da palavra, fala de Deus,
o que Deus possa fazer por nós, e você ora a Deus dentro daquele lar, você expulsa o que corrompeu dentro do lar da pessoa, você expulsa com a oração. E quando você ora dentro daquele lar, você sente que algo aconteceu. Porque a oração, ela leva uma alegria dentro daquele lar, dentro daquela casa. A casa fica alegre, fica feliz, fica com paz, com tranquilidade dentro daquele lar. Aquilo que corrompeu ali dentro vai sair através da oração. Então, por isso, meus irmãos, eu falo para vocês, visita teu irmão, aquele que está, porque Deus, ele fala que quer os que não estão dentro, né, da igreja, ele quer aqueles que estão fora também, que busque a verdade dele, o entendimento dele, a sabedoria dele. Ele quer que busca para a sua vida, para a sua vida. A sua vida é um fogo que você tem, que respira, que é de Deus. A sua vida é de Deus, o seu fogo que você respira é de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu para você viver, mas para você viver em alegria, viver contente, feliz, viver com amor, saber levar esse amor a outras pessoas. Tem pessoas aí que estão gritando, né? Porque se corromperam demais e aí demora para chegar novamente, restaurado de novo, novamente. Deus restaura nossas vidas. Deus muda nossa vida por completo, mas trazendo tudo aquilo que foi perdido. Amor, tranquilidade, paz. Olha, eu vejo uma coisa muito importante nas crianças, né? Quando você trata uma criança com amor, ele entende. Ele, às vezes, ele não sabe, mas ele entende. Quando você trata ele com amor, ele entende quem trata ele com amor. Quando você trata ele com arrogância, com brutalidade, com gritos, com palavras que leva à destruição, ele sente. Porque ele fica uma criança frustrada, uma criança que fala palavrão, uma criança que diz tudo que não deve. Por quê? Porque é o jeito que o pai e a mãe tratou ele. Ele continua naquela forma. Uma palavra ruim que você trata ele vai seguir aquela palavra. Vai seguir aquilo que você falou com ele. Irmão, se você tratar o teu filho desde pequeno, com amor, com carinho, com palavras que edificam, com palavras que levantam aquela criança, com palavras que encaminham aquela criança, nunca aquela criança vai ser uma criança corrompida de nada. Ele vai ser uma criança amorosa. Eu vejo ali na escola que eu trabalho, como as crianças são amorosas. Talvez eles passem problema em casa, né? Mas quando eles chegam na escola, que nós tratamos eles com amor, eles geram amor sobre nós.
eles abraçam a gente, eles ficam perto da gente, eles querem abraçar, eles sentem o nosso abraço, porque eles sentem de nós o nosso amor. Eles sentem o nosso amor com eles e eles querem ser o quê, irmão? Abraçado. Abraçado. Eu tive uns dias de atestado quando eu cheguei lá na escola. As crianças, oi tia, a senhora voltou, não estava vendo a senhora aqui. Que bom que a senhora voltou, né? Como é lindo isso, né? As crianças sentiam a falta da gente, né? Eles sentem que a gente não estava naquele local, e que eles ficam com saudade da gente, de ver a gente ali naquele portão recebendo eles, todo dia, né? Gera amor neles, gera confiança, né? Tudo é amor, é amor, é amor, tudo é amor. Até aquelas crianças que são autistas, que têm problemas, ele conhece o amor. Eles conhecem quando você tem amor por ele. Eles ficam calmos, eles não ficam irritados. Mas quando às vezes não você tem que ter muito amor por uma criança daquela forma. Porque senão eles ficam o tempo todo gritando, 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 né? Então o amor, ele faz parte de tudo na nossa vida. E tudo é muito bom na nossa vida, né? O amor, ele muda famílias, muda gerações, muda pessoas, muda tudo na nossa vida.